Griot. Baú. Aquela é a Andressa Urach. Ela parece só mais uma mega subcelebridade. Provocativa, polêmica, cheia de frases de efeito. Do jeitinho que o brasileiro gosta. Brasil, mostra a sua cara! Quero ver quem encara! A gente fica a 1000! Porque 1000 homens querem ficar com você. Todos querem. Só que todos querem com, né, a Andressa. Olha, Brito, sinceramente, por mim poderia sair as duas, né? Eu não me importo se as pessoas dizem: Poxa, Andressa, você veio da prostituição, você dormiu com mais de 1000 homens, agora você quer dizer que diante de Deus você é virgem? Sim, diante de Deus eu sou virgem, e é na palavra de Deus que eu acredito. Mas na verdade, ela é muito mais do que isso. Ela é o furacão do sul. Andressa Urach é tipo a estrela do apocalipse. As outras até tentam, mas só ela permaneceu mais de uma década sendo uma grande notícia toda semana. E os memes? Esses envelhecem como um vinho. Como eu posso começar a explicar a Andressa Urach? Ela tá sempre dando um jeitinho de ser notícia, chamando atenção e de ser comentado o tempo todo. Ela é superlativa, a Andressa. Se ela vai pra igreja, ela é superlativa. Se ela vai pro OnlyFans, ela é superlativa. Tudo dela é exacerbado, exagerado, hiper. Aquela pessoa que no vôlei já vai pegar a bola no ar e cortar de... Bum, derrubar no time adversário. Então ela é assim, a bola tá vindo, ela tá vendo a bola vindo, ela já tá cortando e já tá mandando de volta. Rápida, ligeira, ligeiríssima. Andressa já foi modelo, dançarina, assistente de palco, vice-miss Bumbum, apresentadora, escritora, missionária, influencer, atriz, garota de programa. E sendo sincero, provavelmente ela já foi tudo isso ao mesmo tempo em algum momento. Ela é tipo a Barbie Profissões da vida real. Mais de 30 cargos nos 30 e poucos anos que ela soma de idade. Um deslanche. Só de cursos feitos, são mais de 10. Hoje a gente vai fazer um curso de alongamento de unha. Então eu fiz aqui curso para peeling, fiz curso de limpeza facial, fiz curso também de massagem, né? Quero ver se eu começo a fazer a faculdade de psicologia. Passei no vestibular para biomedicina. E estou fazendo também um outro curso de delineado. Eu faço faculdade de estética e cosmética. E vamos para a última aula de DJ hoje. Se ela terminou todos, prefiro não comentar. Essa é uma história que não me permite colocar rótulos. E que não termina nos 5 ou 6 episódios que estão planejados na narrativa. Porque a Andressa, como o tempo, não para. Ela só tem uma vida. E está disposta a viver tudo o que é possível nela. Eu sou curiosa, eu queria experimentar. Era um momento da minha vida que eu queria experimentar, sabe? Eu vivo tudo na minha vida. Eu tenho tatuado uma vida por isso. Eu faço tudo o que me dá vontade. Isso aqui que você está ouvindo não é exatamente uma biografia. Isso a Andressa também já fez. Eu diria que esse podcast é uma investigação antropológica e midiática sobre a Andressa, mas, sobretudo, sobre o Brasil em que a Andressa Urach se tornou famosa. Nessa narrativa, a gente passa por locais que são cenários da vida da Andressa. Fomos ao Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo investigando os bastidores de tudo que transformou o nome Urach em uma marca. Conversamos com quase 50 pessoas para entender todas as fases da nossa eterna vice-miss Bumbum. E, em cada episódio, a gente entra em uma dessas fases. Porque sim, ela tem fases, eras, reinados, como uma verdadeira rainha da mídia. Mudando a cada flash e se reinventando a cada brecha, complexa demais para caber em apenas um rótulo.
que todo dia acorda e vê no espelho algo diferente, mas que abraça todas as versões de si mesma, construindo, a partir do seu reflexo, uma imagem que se tornou grande demais no Brasil. E, eu diria, no mundo, até porque, como ela mesma diz, quantas vezes Andressa Urach saiu no The Sun? Eu pude perceber, ao longo dessa trajetória, que o Brasil é um país que constrói, todos os dias, mulheres como Andressa. Fortes, irreverentes, absurdas, mas que muitas vezes têm medo de encarar o espelho e perceber que elas são a imagem e semelhança do Brasil. Eu sou Ramon Raquel e esse é o podcast Urach, Fama, Fé e Fúria. Episódio 1. Nasce a maior estrela do Rio Grande do Sul. Andressa de Faveri Urach nasceu em Ijuí, pequena cidade no noroeste do Rio Grande do Sul, que é conhecida como a capital mundial das etnias. Título que, entre aspas, vem pela convivência harmoniosa das etnias afro-brasileira, indígena, com as etnias de imigrantes de mais de 10 países europeus, além de chineses, japoneses, árabes e até russos. Eu vim do interior. De onde? Eu sou natural de Juí, interior do Rio Grande do Sul. Vendo suas fotos da infância, é perceptível que, desde pequena, sua relação com as câmeras chamava atenção. As fotos antigas mostram uma menina que sabia exatamente como fazer uma boa pose. Como se já soubesse que um dia os holofotes a encontrariam. Quem convivia com ela nessa época conta que Andressa sempre dizia que queria ser modelo, que um dia sairia dali e que o mundo a conheceria e reconheceria. Mas, por detrás das fotos e toda a vontade de ser, existia muita dor nesse período. E, sobre esse período, antes de nos aprofundarmos, é importante deixarmos claro uma coisa. Nesse podcast, a gente reconhece que a história da Andressa é marcada por muita dor, vários tipos de violências e abusos. Sabemos do peso desses assuntos e trataremos sempre com respeito e responsabilidade, sem precisarmos focar nesses aspectos como protagonistas na vida da Urach. Esses tópicos estarão presentes, mas a gente compreende a Andressa e sua história como algo bem maior do que apenas a dor do que ela viveu. Marisete, mãe de Andressa, teve ela muito nova. Na época, minha mãe tinha 14 anos, o meu pai tinha 27 anos, ele era muito bem de vida, e a minha mãe era filha do mecânico. E ele já tinha saído de um casamento onde ele tinha 2 filhos que eram alemães, bem alemão, de olho azul, cabelo branco. Já o pai dela era apegado a essa questão de cor de pele. Traços, cor dos olhos, e a Andressa nasceu morena demais pro gosto do pai. Eu entendo hoje porque na época, né, eles tinham essa coisa, se você não nascer igual, você não é filho, né? Então eu fui registrada pelo meu pai aos 6 anos de idade, quando ele realmente assumiu a paternidade, e eu até usava lente azul, porque eu queria ficar parecida com a família do meu pai, né, que é descendente de alemão. Convivendo com a ausência do pai, no início da infância, Andressa morou em Ijuí, onde viveu momentos difíceis que mais tarde seriam histórias na sua autobiografia. Morri para viver. Meu submundo de fama, drogas e prostituição. Livro que é uma das grandes bases bibliográficas desse episódio e de diversos outros momentos desse podcast. Andressa, infelizmente, sofreu abusos por parte do seu avô de criação e este período só chegou ao fim quando a sua avó descobriu a situação e exigiu que Andressa fosse levada de volta para a mãe. Com a mudança para Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, Andressa e sua família encontraram um novo começo. Apesar dos traumas, ela cresceu uma pré-adolescente cheia de energia, curiosa e determinada. Pesquisando sobre esse passado mais incipiente, confesso que tudo me toca muito. Mas o que me deixa bastante atento nessa altura é como ela reagia a tudo isso quando criança. Só que eu tinha essa carência de família. Eu queria o pai, eu queria a mãe. Então, eu sonhava com o castelo, com o quarto cor-de-rosa, sabe?
E então, a partir dos 8 anos, começou a criar uma personalidade em mim de querer chamar a atenção. Então, eu sempre fui muito observadora e eu queria buscar coisas que chamassem a atenção das pessoas. No colégio, Andressa se destacava pela personalidade expansiva. Lá em Alvorada, ela frequentou a Escola Municipal Presidente João Belchior Marques Goulart e a Escola Estadual Júlio César Ribeiro de Souza. Andressa tinha boas notas e é lembrada por ser uma menina muito participativa. Isso é claro. Mas o que ela mesmo diz sobre essa época é que ela não era uma pessoa de fácil convivência. Na verdade, eu acabei me tornando muito fria, muito com medo do mundo, sabe? Então, assim, comecei a fumar no colégio com 11 anos para chamar atenção, que eu queria crescer. Mesmo enfrentando as sombras do passado, Andressa, na adolescência, desfilava em pequenos concursos e eventos da cidade e mantinha a chama de seu objetivo de ser famosa bem acesa. Em paralelo a isso, ela sempre trabalhou, no que dava, como dava. Quando eu era promotora de eventos, eu trabalho desde os meus 14 anos de idade. Eu fui vendedora, eu fui assistente de palco, eu fui recepcionista, eu fui telefonista, eu fui auxiliar de RH, até me tornar coordenadora de RH. Eu já trabalhei de tudo um pouco na minha vida, já fui go-go girl, de dançar, de biquininho em festa, para poder ganhar R$100. Sabe? Então eu vim sim de família humilde, nunca neguei isso. Só que eu tô tão orgulhosa de ter chegado onde eu cheguei. Foi difícil? Foi. Dá pra perceber que ela sempre se atentou em fazer uma escalada social. Olhando para este início, consegui entender bem o que talvez seja um dos traços mais fortes da essência da Andressa. A capacidade de ser algo e fazer disso um degrau para o outro nível, um próximo nível. Ela queria ser conhecida, queria ser vista. E, em breve, todo mundo saberia seu nome e sobrenome. Mas, para entender a Andressa Urach que brilha em frente das câmeras, primeiro, a gente precisa entender a Andressa que sempre sofreu atrás da fama. E eu sei que é clichê tentar separar as personalidades da mulher famosa e da pessoa por trás dessa fama. Não é bem isso que eu quero fazer aqui. Andressa tem muitas fases, mas uma coisa que ela nunca deixou de fazer foi bancar a sua personalidade. Foi assumir quem ela é, mesmo em meio a tantas mudanças. O passado de Andressa foi cheio de faltas. Depois de mergulhar nessas histórias, percebo que esse passado criou nela um instinto de sobrevivência, onde as escolhas deram tom de sua vida. E, mesmo duras, essas escolhas sempre foram conscientes. Muita coisa que a gente conhece da história dela vem dos livros Morri para Viver, lançado em 2015, e Desejos da Alma, lançado em 2019. Livros de uma fase específica da Andressa, que a fizeram refletir sobre sua trajetória. Ali ela conta tudo: a infância, seus abusos, a entrada na prostituição, as dezenas de cirurgias e procedimentos estéticos que quase a mataram e a conversão que mudou tudo. Andressa afirmou muitas vezes como marketing que ali ela teria revelado tudo. Ou quase. No meio da minha pesquisa, eu li mais de 1000 matérias jornalísticas sobre a Andressa nos mais diversos portais de notícias nos últimos 15 anos. O Globo, Extra, R7, Portal Popline, G1, o Fuxico e até o Fuxico Gospel. Porque não bastava ter somente um fuxico. O povo de Deus também quer fofocar. Inclusive, vamos trazer algumas dessas matérias lidas por duas pessoas que são muito importantes para este projeto. A Helena Marques e o Alex Alves, do Baú Explica. Então, é isso. A essa altura, já deu para entender que eu estou completamente mergulhado nessa trama. Eu fui percebendo que quanto mais coisas ela fazia, mais gerava material, conteúdo e, principalmente, mais atraía a atenção do Brasil. Seja em qualquer uma das suas ocupações, ela sempre despertou interesse. E daí, eu fiquei com duas perguntas na cabeça.
quantas mulheres cabem dentro da Andressa Urach? E mais, por que será que mesmo com tantas controvérsias, o Brasil é obcecado por acompanhar sua vida? Foi aí que encontrei a Malu Almeida. Malu é jornalista, publicitária e pesquisadora. Fez mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, onde escreveu uma dissertação inteira sobre a Andressa. Isso mesmo, uma pesquisa acadêmica sobre a Urach. E faz todo sentido. Ela é muito esperta. Ela consegue muito bem entender qual é o enquadramento social dela, assim, qual é a posição que ela tá ocupando e o que vai fazer ela despontar ali, o que ela tem que falar, qual ação ela tem que empreender para ela poder se destacar e receber algum tipo de visibilidade, né? Malu estudou celebridades, visibilidade e valores sociais no Grupo GRIS, um laboratório que vai pesquisar sobre as figuras públicas, entendendo elas como espelhos da nossa cultura. E a Urach, com suas múltiplas versões, foi um prato cheio. Minha conversa com Malu durou algumas horas, onde falamos sobre celebridades, cultura brasileira e, é claro, Andressa Urach. Inclusive, se você quiser escutar essa conversa completa, assim como a maioria dos entrevistados que vão aparecer nesse podcast, você pode ter acesso assinando o nosso financiamento coletivo. A partir de R$10, você tem acesso às entrevistas completas de cada episódio. Eu já recebi pergunta em congresso de pessoas, assim, né, que também estavam no mesmo nível de escolaridade que eu e tal, mas a pessoa me indagar: poxa, por que você não estuda a Dilma ao invés de estudar ela? E bom, eu não estudo a Dilma porque várias pessoas já estudaram a Dilma, poucas pessoas estudaram a Andressa. A Malu também tinha muitas perguntas. Que valores sociais são esses? Assim, como ela pode existir de formas tão diferentes, assim, em dois momentos tão diferentes da vida dela, pensando que, né, isso se insere na mesma sociedade, assim, como ela pode ser esse duplo, assim, e como que a gente pode entender o ser mulher a partir da figura dela. Uma das coisas que a Malu me falou e que ficou martelando em minha mente por dias foi: a Andressa é uma performance da mulher brasileira levada ao extremo. Mas, olhando para a Urach hoje, me parece difícil compreender essa performance totalmente sem estar próximo de onde tudo começou. Então, não tinha outro jeito. Eu precisava ir para lá. Eu fui para o sul. Sejam bem-vindos a Porto Alegre. Permaneçam sentados A terra natal da Andressa Urach, o Rio Grande do Sul. Fui para a famosa cidade e capital, Porto Alegre, a terra das gauchinhas. Fui ver de perto o solo onde nasceu o furacão Andressa. Fui entendendo que existe um certo respeito pela figura dela com a população. Nesta viagem, que durou 5 dias, passei por alguns locais importantes, como a escola em que ela estudou em Alvorada e o supermercado Urach, local que marca o momento atual da Andressa. Esta ida ao icônico supermercado que leva o seu nome terá um destaque especial mais pra frente nessa história, porque ele ajuda a entender, de fato, quem se tornou a Andressa. Mas, por hora, em Porto Alegre, tem um lugar que é muito emblemático na história da capital gaúcha e na história da Andressa também. E esse foi o meu foco. E como que ela chega na casa de prostituição, né? Assim. A famosa Gruta Azul. Todos sabem da beleza da mulher gaúcha. Você tem viagem marcada para Porto Alegre? Você precisa conhecer o Gruta Azul, a melhor casa do sul do Brasil. O melhor da vida passa aqui. Quando eu vi esse Reels lá no Instagram da boate, me pareceu impressionante e um tanto exagerado o tamanho e a estrutura da Gruta Azul. Mas isso nem se compara com a experiência que foi chegar lá. Eu fui com o Antônio, produtor dessa série, até a Gruta Azul, local onde a Andressa fez carreira, sendo conhecida como Imola. Tem um grande lustre, é uma entrada muito bonita. Eu gosto muito disso aqui, que é tipo o melhor da vida que passa aqui. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tudo bem, Rinos? Tudo bom? Obrigado.
Eu não costumo frequentar um lugar assim. Por isso, eu tava morrendo de medo. Mas as interações iriam acontecer de qualquer jeito. E eu precisava tomar uma atitude. Decidi, então, chamar 2 garotas da casa para conversar comigo. Vamos conversar. Deixa eu me apresentar, tudo bem? Eu sou Ramon, e seu nome? Bianca e Lara. Bianca e Clara. O barulho de música era tão alto que quase não entendi o nome de uma delas. Clara. Lara e Bianca. Isso. Eu sou o Ramon e ele é o Samuel. Tudo bem? Oi, tudo bom? Expliquei para as duas que estava ali gravando para um documentário em áudio, somente para conhecer a casa. A abordagem é a mais sedutora e carismática possível para aquele tipo de situação. Você gosta muito de trabalhar aqui? Aqui é a melhor de Porto Alegre? A melhor do Rio Grande do Sul. A melhor do Rio Grande do Sul. Eu acredito, de verdade. Gruta Azul é a melhor do Rio Grande do Sul. Não tem outra que bata. Realmente, parece um consenso entre as pessoas que estão por ali que a Gruta Azul é a melhor casa do Rio Grande do Sul. É o mínimo, é o mínimo. Esse é o nosso primordial. Esse é Auri. Diretor artístico da casa, é um homem muito querido que falou comigo por alguns minutos dessa minha experiência um tanto peculiar. Auri é um homem alto, negro de pele retinta, bem forte. É um dos parceiros da Andressa no começo de tudo. No Instagram, é possível vê-lo montado como drag, Vanessa Thundercat. No off, durante nossa conversa, ele disse que existem noites que ele também dança na Gruta Azul. Se apresenta. É sua profissão original, dançarino. E que já dançou por todo o Brasil. Mas também me disse que a Gruta Azul precisa dele ali para funcionar bem. E, apesar de algumas vezes ter tentado sair da gruta, ele sempre retorna para lá. Auri me explicou que a casa passa por uma seleção rigorosa de quem vai se apresentar e trabalhar ali. Mas também há uma certa preocupação com a diversidade de mulheres que ali atendem. Tem mulher para todos os gostos, como ele fala. Espalhados pela boate, existem várias televisões, dessas bem grandes, com propagandas tanto de materiais audiovisuais das acompanhantes, quanto da grande estrela que saiu da casa, a Andressa. A propaganda da Uraki tá passando, ela já tá meio bifurcada, então são coisas bem recentes. A Auri me garantiu que a Uraki, que no passado usava aquele nome de guerra, trabalhava muito, incansavelmente, e queria se tornar a mais famosa e a mais bem paga da casa. Ela era muito competitiva. Fazia questão de demonstrar esse seu lado e não era a mais querida das colegas. E eu era tão nojenta, Gugu, tão nojenta, arrogante, asquerosa, que as meninas me odiavam. Se você conversar com 200 mulheres que trabalhavam comigo na época, todas vão dizer isso. Eu era insuportável. Porque depois que eu fiz todas as cirurgias plásticas, porque eu queria ficar perfeita, eu queria fazer show, eu queria ganhar mais dinheiro. Depois que eu fiz todas as cirurgias plásticas, eu achei que eu era melhor do que qualquer uma. Então eu dizia para os clientes, eu sou a melhor daqui. Você pode ficar com qualquer uma, eu tenho certeza que você vai voltar e vai ficar comigo. Você vai pagar o meu valor. Conversando com a Auri, entendi a dimensão do que a Andressa representa para a casa e qual é, de fato, seu legado. Hoje, eu entendo que ela é vista como a grande parceira. Desde que voltou ao mundo, por assim dizer, Andressa é sempre a atração principal nas maiores festas da boate. A Andressa não se apresenta aqui sempre, né? Fica lotada quando ela vem. 500 pessoas aqui dentro. Dá pra caminhar aqui. E eles vendem as mulheres como boi. Vai com ele custar um boi, guria, sabe? Eles têm essa visão, sabe? Cara rural. Exato. E é uma galera que tem muito dinheiro e não tem medo de gastar. Não, maluco. Eu vou vir também. No final da noite, enquanto as luzes azuis da Gruta Azul iluminavam o extenso lounge da pista, entre as danças super sensuais de mulheres com pouquíssimas roupas e uma porção de frango frito, enquanto eu falava com as garotas que apresentavam ali e o Auri, percebi que estava vivendo algo único. O que eu estava fazendo não era só uma reportagem, não era só uma curiosidade. Era como se eu tivesse me colocado
dentro da história da Andressa. Eu tava tentando entender de perto o que ela viveu ali. A energia da casa, a competição, entendendo de fato a origem dessa fama desgovernada. Em 2024, Andressa surgiu com um novo meme. Um meme que remete ao começo de tudo. Eu queria ser a melhor do bordel. Eu usava botas brancas, umas sainhas curtas, top, cabelo bem louro, era Imola. Era o seu nome de guerra? Nome de guerra, Imola. A história começa em 2009, quando a Andressa tinha 21 anos e era coordenadora de recursos humanos em uma empresa de Porto Alegre. Recebendo R$1.000 por mês, recém-separada do marido e com um bebê, o Arthur, para criar. Soube, através das mais ou boas línguas, que uma conhecida ganhava R$500 por noite para fazer striptease numa boate. Andressa resolveu, no dia seguinte, ir até esta casa noturna. Lá, ela não gostou nada do que viu. Mas, antes de sair, a dona da casa parou ela. Senta aqui que eu tenho um amigo meu que é desembargador, que ele quer conversar com você e tal. Esse foi o primeiro cliente dela. Andressa disse que não houve relação sexual. Só uma conversa em um quarto de motel e um pagamento de R$500. Andressa, então, se animou e decidiu procurar outro bordel. Encontrou a Gruta Azul, onde passaria 4 anos trabalhando. Nessa época, ela fazia R$3.000 por dia, mas ela queria mais. Ela queria ser a mais cara do Rio Grande do Sul. Eu não queria que ninguém fosse mais bonita do que eu. Ninguém podia ter o corpo mais bonito que o meu. Ninguém podia ter o cabelo mais bonito que o meu. Ninguém podia ter a unha mais bonita que a minha. Ninguém podia ser mais bonita do que eu. Ninguém poderia fazer mais sucesso, que na verdade a fama, ter mais ibope do que eu. Eu também olhava pro espelho e dizia, espelho, espelho meu. Alguém mais bonita do que eu? Você fazia essa pergunta? E, para isso, até a escolha do seu nome foi muito bem calculada. Só que depois que eu vi muito dinheiro, aquilo pra mim eu pensava, não, isso é um trabalho. Eu criei um personagem, eu precisava de um nome. E eu criei um nome chamado Imola. Tudo foi uma estratégia de marketing na minha cabeça. Como eu era Não usava o nome Andressa? Não, pra mim era aquele personagem. Por que Imola? Imola é o nome da cidade italiana onde o piloto Ayrton Senna morreu numa prova de automobilismo na década de 90. Para explicar a escolha do nome aos clientes, Andressa Urach tinha uma espécie de slogan. Na época eu achei isso muito inteligente. Falar que eram as curvas onde o melhor do mundo se perdeu. Era o que eu falava, né? Ou você se perde, ou você chega em primeiro. Foi a minha estratégia de marketing. E funcionou. Em pouco tempo, Imola era a garota mais procurada do bordel. Em 2024, a Imola voltou com força, como meme. Ela traz esse volta no TikTok. A Imola bombou agora, assim. As curvas onde o melhor do mundo se perdeu. Que mataram a Ayrton Senna. No livro tem isso, né? E ela fala que escolheu esse nome justamente por isso e tal. Engraçado. E assim, né? Ela continua acontecendo. Olha como ela produz acontecimento pra ela. Andressa chegou na Gruta Azul apenas para dançar. Fez muito sucesso e ouviu de um cara que era responsável pela casa a seguinte premonição. Você só vai conseguir ganhar dinheiro se as pessoas souberem quem você é. Você tem que ficar famosa. Mesmo sendo famosa no meio da prostituição, a Andressa sentiu que poderia ir além. Sempre que pôde, em suas entrevistas mais íntimas e reflexivas, Andressa deixa claro que valoriza a busca pela estabilidade financeira, que sempre perseguiu isso. Foi na fama que ela encontrou um caminho para tal. Primeiro, dentro do circuito do trabalho sexual. E aí ela vai ascendendo nesse mundo. Ela relata que ela foi esposa de aluguel, né? Teve um sugar daddy, um cara que era pai de santo, rico. Andressa foi entendendo o funcionamento da fama, como atrair a atenção das pessoas. Ela é uma pessoa que entendeu muito rápido e muito cedo
que ela precisava de um capital de visibilidade para conseguir ganhar dinheiro dentro daquele contexto. E aí a porta de entrada foi a prostituição. E aí depois ela conseguiu alguns empregos um pouco mais formais dentro da televisão, né? A primeira aparição de Andressa foi, também, na época em que ela começava como Imola. O cenário era um tanto quanto específico. Uma entrevista sobre o uso de espartilho. Vocês já tinham usado espartilho antes? Não. Não. Na verdade, só como lingerie, né? Acessório para levantar o seio e diminuir a cintura por baixo da roupa. Mas como blusa, achei ótimo. Me senti muito bem dentro dela. Observem, enquanto as primeiras mulheres entrevistadas mal conseguem responder à repórter, me chama a atenção o quanto a Andressa se demonstra mais sagaz e articulada na hora de falar. Bem à vontade com a câmera e o microfone. Um tempo depois, ela apareceu de novo, agora numa entrevista para a RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, sobre distração no trânsito. Ela, extremamente articulada. Bom, meu nome é Andressa Urach, eu tenho 23 anos. Já fiquei um pouco distraída no trânsito por causa do batom, por causa do espelhinho que tem, né, no carro, para retocar o rímel, então o gloss. Eu não sei se você sabe, mas a Urach quase se tornou paniquete. E, por mais que eu ache que o programa Pânico tenha envelhecido como um copo de leite... Ou seja, ele envelheceu bem mal, apodreceu na memória. A gente não pode negar que se tornar paniquete era um excelente começo para quem queria ser famosa usando o corpo como ferramenta. Andressa foi descoberta pelo Pânico na seleção Paniquete Sagrada, que aconteceu em meados de 2011, no episódio onde os repórteres Vesgo e Celso Povilho, interpretados por Rodrigo Scarpa e Eduardo Sterblich, respectivamente, juntos com a Nicole Bols, procuram gatas na praia para participar do concurso. E eles encontram a Andressa no mar. Qual é o seu nome? É Andressa. A participação da Urach foi marcante e ela foi bem elogiada pelo seu corpo perfeito. E Andressa seria aprovada na primeira etapa da tal seleção. Nicole, por favor, ela tá aprovada ou não tá aprovada? Aprovadíssima, gente. Mas é claro que ela não iria perder nenhum segundo daquela visibilidade. Afinal, estaria realmente tendo a chance de virar oficialmente uma gostosa em rede nacional. Andressa iria se destacar, ir além. Na verdade, ela foi até um pouco mais do que além. Um beijo demorado na Nicole. Queria dar um selinho na Nicole. Selinho não vale, que selinho é uma coisa muito batida. Selinho é o dono da Hebe, da selinho. Um beijinho de 3 segundos. Vamos lá, bonito, hein? Vamos lá, é 3. Vai! E, apesar da cena digna de rede nacional, Andressa não foi muito além no concurso. E assim como o meteoro, passou. Mas ela não iria desistir. É claro. Levou um tempinho para Andressa ter uma brechinha fixa na TV. Mas essa época marca um começo sólido. Mais uma participação, mais uns segundinhos para ser vista por todo mundo no programa Legendários da Record. Andressa Urach. E também, além disso, ela é Legendete. Foi Legendete. Mostra uma cena dela de Legendete aí. Olha isso! Rapaz! Que isso? Que isso? Meu Deus, que isso? Ó, tá Pega essa! Sempre essa. Por quê? Porque a Andressa faz as coisas acontecerem. Ela não tem vergonha, não tem medo, não. Andressa venceu a primeira competição de Legendete do mês de agosto no programa do Marcos Mion, um clássico no sabadão da TV brasileira. Ficou um mês, trabalhou muito bem e chegou até a fazer os comerciais da Band para os Jogos Pan-Americanos de 2011. No mês seguinte, na segunda tentativa, desta vez para renovar o contrato como Legendete, Andressa conseguiu vencer a competição novamente. E zerou o game, porque arrematou sua primeira aparição num programa muito importante para quem quer ser famoso, o TV Fama. E as condições...
Ok. E o Theo Becker arrumou uma confusão dentro da casa dele por causa do programa Legendários. Veja. Quem assistiu ao programa Legendários nas últimas semanas pôde ver Theo Becker ajudando o Marcos Mion a selecionar uma nova assistente de palco. Eu vou te encher de joias. Você vai ser a aranha mais preciosa desse mundo. Que bonito! Que bonito! É Brasil! Com uma das candidatas, o teste foi tão quente que o ator não conseguiu esconder a preferência. A candidata tinha o mesmo nome da sua antiga paixão. Andressinha. Quem não deve ter gostado de assistir a performance caliente é a atual namorada do ator. Olha, você tinha namorado. Eu senti que essa foi bem natural, né? Mas aí ela conseguiu alguns trabalhos e foi seguindo, e acho que em algum momento ela buscou uma posição com mais legitimidade, colocando assim, meio entre aspas, porque, né, todo trabalho é legítimo. Apesar desse esforço, por mais que ela começasse a ser conhecida como Andressa Urach, a Imola nunca deixou de estar presente na mente de quem um dia se perdeu nessas curvas. E a corrida por trás da fama e do dinheiro deixou seus rastros. Não tá entendendo? Escuta só a leitura desta matéria do Portal Terra de 2011, que será lida pela Helena. Assistente do Legendários teria trabalhado como stripper. Segundo a coluna Olá, do jornal Agora São Paulo, Andressa Urach, a nova assistente de palco do programa Legendários, comandado por Marcos Mion, teria trabalhado como stripper na Gruta Azul, casa de shows de Porto Alegre. No estabelecimento, ela seria conhecida como Imola e abria os seus números de dança ao som de Olha a Onda, música do grupo Tchacabum. A loira nega e diz que nem conhece a casa de shows. Nunca foi stripper, só trabalhou como bartender. A casa confirmou à coluna que Andressa já trabalhou na Gruta Azul, mas que lá todas são conhecidas pelo apelido. Esta matéria é crucial para entender a Andressa que mexeu com o Brasil nos últimos 15 anos, porque expõe essa relação que no começo era muito complexa. Ela precisava da evidência que a televisão dava para ganhar mais dinheiro como Imola e, ao mesmo tempo, resguardar a sua fama para continuar na televisão. Essa relação da Andressa se assumir como profissional do sexo ainda vai dar muito o que falar nessa série, mas isso é papo para aprofundar em outros episódios. Andressa virou dançarina do cantor latino, ficando conhecida como a musa do Kuduro, além de ter sido eleita vice-miss Bumbum. Meus amigos e minhas amigas, principalmente meus amigos, né, esses macharedos de plantão aqui em Porto Alegre, hoje em primeira mão mesmo, estou muito feliz que estou com a presença de Andressa Urach, a Latinete, né, a nova loira gaúcha, dançarina do latino. Latinete, tá latindo muito, hein, pro latiano. Me conta como é que foi ganhar esse convite para dançar com o latino, né? Bom, eu fiquei muito lisonjeada. Foi um convite que com certeza estou muito grata. Já faz um mês que eu estou no Rio. Eu conheci ele num comercial de refrigerantes aqui no Rio Grande do Sul. E estou aproveitando essa fase, né? Andressa Urach, que foi vice-miss Bumbum, está cada vez mais reconhecida fora do país e se tornou a queridinha dos americanos. Mas se ela foi segundo lugar no concurso, por que será que ela está se destacando mais do que a própria vencedora? E esse período a gente vai detalhar todinho no próximo episódio, porque foi nele que ela se aproximou de uma figura central nessa história, o Cacau Oliver. Então, é que na verdade, quando a gente fala da minha história, a gente, sei lá, 20 anos, a gente tem um concurso que é um fragmento da minha história, que a gente está falando que o concurso teve, sei lá, 10 anos, está falando de 300 mulheres, então foi muita gente. A própria Andressa, e aí você tem outras pessoas que estão na mídia até hoje por causa do concurso. O concurso Miss Bumbum foi uma das coisas que deu a Andressa a oportunidade de ser ainda mais vista. Continuar no imaginário popular das subcelebridades, levando ela a participar do segundo maior reality show do Brasil, A Fazenda, da Rede Record. A trajetória da Andressa é cheia de curvas. Não segue, de forma alguma, uma lógica, mas segue.
E aqui nesse podcast, a gente vai passar por todas essas eras. Da Fazenda, o pós-reality, as oportunidades que surgiram e as polêmicas que vieram com o aumento da fama. As exigências com o corpo, a conversão à igreja e o que levou ela a sair do mundo gospel e voltar a trabalhar com conteúdo adulto. A Malu não foi a única acadêmica que despertou e analisou a vida da Urach. Eu também falei com a Tainara Araújo. Sou historiadora, faço doutorado em sociologia, sou do Ceará, né, do Brasil. Eu estudo há alguns anos sobre trabalho sexual no Brasil. Tainara se especializou em analisar autobiografias de mulheres que trabalharam e viveram a prostituição. Na sua pesquisa, ela mergulha profundamente nos livros da Andressa, Morri para Viver e Desejos da Alma. Eu acho que as autobiografias da Andressa seguem exatamente esse script, porque foram escritas nesse período em que ela passa por um momento de quase morte, né? Por conta das várias cirurgias que teve que fazer para tirar o hidrogel, para tirar o PMMA do seu corpo. E tem esse encontro com Deus e com a religiosidade, né? Esse ponto do PMMA é central. A Andressa, para ser reconhecida como a grande estrela, precisou mudar muito. E, nesse ponto, a gente não tá só mais falando de uma mudança de hábito. É uma mudança de corpo. Cirurgias e cirurgias que foram moldando esse corpo para ser aceito na mídia. Vendável. Qual seria o preço que a Andressa estaria disposta a pagar para ser famosa? E para ter sucesso nas suas carreiras. Então a Andressa faz essa série de procedimentos, tendo em vista isso, que um corpo como esse dá sucesso na carreira, mas tendo principalmente em vista que a fama para alcançar a prostituição realmente de luxo no Brasil. Então eu acho que ela une essas duas coisas. Ela une procedimentos estéticos para se tornar esse corpo meio de Barbie, como ela fala, um corpo muito avantajado, que é o modelo pornográfico de corpo feminino, né? Com seios muito avantajados, bumbum, uma cintura muito fina, olhos azuis, né? Porque já naquela época ela usava lente, hoje em dia, essa semana ela fez uma cirurgia para tornar o olho azul, uma cirurgia super polêmica. E aí, falando de polêmica, isso entra no outro ponto, que ela viu que não só modelar esse corpo, mas manter esse corpo e essa persona, essa personalidade, sempre em frente às câmeras é que geraria sucesso. Então, ela sabe, a partir também dessas cirurgias, dessas muitas cirurgias e divulgações dessas cirurgias, ela também vai ganhando amplitude na mídia. Também com polêmicas de brigas ou de namoro lésbico, né? Passando em rede nacional, no momento em que isso era ainda um grande tabu. Com todos esses procedimentos, a mudança do olho para o azul é o que mais me marca, porque também é uma das coisas que eu mais senti lendo os livros da Andressa. Porque são as passagens em que ela cita a ausência do pai e o reflexo disso na sua vida. Dá pra sentir que ela ressente de não ter tido esse amor e que faltou para ela essa estabilidade e segurança que só o amor familiar nos confere, na maioria das vezes. Mas, antes de terminar este episódio, o que eu gostaria de ressaltar é: no meio de tanta dor, neste começo, a Andressa também tinha um objetivo: a longo prazo. Que o tempo vai dizer e que só o tempo vai poder provar que a Miss Bumbum também vai ter uma carreira de sucesso. Um sonho. Carreira, estabilidade, sucesso por muitos anos. Hoje, a gente vê por aí muitas pessoas tendo alguma opinião sobre a Andressa Urach. É fácil julgar ela por um recorte de sua vida. O que é difícil de compreender são as nuances por detrás de toda essa trajetória. Um caminho cheio de falhas, dores e faltas. Eu acho que uma coisa que eu penso sobre eu, por exemplo, ter me fascinado com ela e com a trajetória dela, e vejo que outras pessoas no Brasil também são, outras muitas, né, porque a Andressa é muito seguida, tem um fã-clube, é que se tem um fascínio por alguém com coragem.
A Andressa é uma mulher muito corajosa, né? Ela não é só intensa, ela é uma pessoa de muita coragem, inclusive de coragem de se refazer, de fazer outras coisas com a sua linguagem, de repensar os seus discursos e repensar as suas práticas e se entregar de corpo e alma ao que acredita. E aí a gente vê que precisa de muita coragem. Na minha viagem pelo Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de conhecer diversos gaúchos e pude perguntar para as pessoas que vivem ali o que a Andressa representa para eles. Fiz isso porque eu, apesar de adorar a cultura gaúcha, não sou gaúcho. E acho que precisa de um local de fala para estas coisas de bater o martelo, mesmo que seja em uma pesquisa de podcast. Então, nada mais justo que saber com quem é de lá o que eles acham, de fato, dessa figura midiática. A Andressa, ela não é a maior estrela do Rio Grande do Sul, mas com certeza ela é a maior subcelebridade do Rio Grande do Sul. E ela é uma grande subcelebridade, obviamente que a gente pode dizer que ela é uma grande estrela, né? Mas aí teria que enquadrar ela em um segmento específico, né? Uma grande estrela da pornografia ou uma grande estrela dos reality shows. A Andressa Urach é um ícone brasileiro, um ícone, né, que a gente tem muito orgulho de poder dizer que tem origem gaúcha, porque mesmo tendo ultrapassado todas as barreiras e todas as fases, como ela mesma diz, né, do livre-arbítrio, de ter vivido tantas vidas em uma só, de ter feito tantas coisas, em nenhuma dessas vidas ela desrespeitou. E esse é um dos principais pontos que eu me orgulho de dizer que sou gaúcho, né, e de poder dizer que eu sou da mesma terra de Andressa Urach. Porque ela tem essa força da mesma maneira como uma fênix, de renascer, de aparecer toda vez de uma maneira diferente e sempre, como ela mesma diz, para chocar, né? Mas sempre respeitando o outro, né? Sem diminuir o outro, sem descredibilizar a vida do outro. E isso não tem para bater. De verdade, não tem para bater. Eu acho que a Andressa Urach, ela é a nossa estrela dos Pampas, porque, né? Mas ela vai em todos, ela tem até mercado, sabe, em Viamão. É a região metropolitana, ela é a nossa diva populista. Olha, eu diria que a Andressa não é a maior estrela do Rio Grande do Sul e este lugar é ocupado por Xuxa e Gisele Bündchen, meio a meio, eu diria também, muito apertado entre as duas. Mas a Andressa é a maior estrela de sotaque gaúcho. Eu acho que ela é a maior defensora e propagadora do sotaque gaúcho. E isso diz muito também, né? Se a pessoa conhece, tem na sua mente o programa Estúdio Pampa e tem a noção de Pampa Cats, realmente a Andressa é a maior nesse sentido. A Andressa não é a maior estrela do Brasil. Mas, depois de tudo que vi, ouvi e vivenciei produzindo esta série, eu tenho uma teoria. Talvez ela seja esta maior estrela do Rio Grande do Sul, mas a maior estrela gaúcha com sotaque gaúcho. Isso eu garanto, é dela e ninguém tira. E eu acho que ela entende isso rápido. Essa predisposição para o estrelato. O mega carisma que marca onde chega. E Andressa Urach vai apostar nisso. Tudo que ela tem. E logo logo o Rio Grande do Sul seria pequeno demais para ela. Mas o que Andressa vai ganhar e perder nesta empreitada? Desculpa se a minha beleza te incomoda ou se o meu silicone te incomoda. Importante que tá causando, né, meu amor? Se você sabe quem é a Andressa Urach, eu não sei quem é você, desculpa, bem, tá bom? Boas vendas, sucesso, arrasa, causa. De repente, sei lá. No próximo episódio de Urach, Fama, Fé e Fúria,
Então ela pegou o concurso, aí juntou duas coisas. Ela e o concurso que estava em alta, ela soube, tanto que ela não venceu, ela foi vice, e ela soube usar toda essa narrativa para ela. Outras coisas, incluindo até o Cristiano Ronaldo, eu lembro que a gente estava em Buenos Aires fotografando para alguma revista, não lembro qual, e aí ela já estava falando com o Cristiano Ronaldo. Eu me arrependendo, porque deu uma repercussão, e deu uma repercussão muito... E aí criou toda uma repercussão em cima disso. Ela nunca ficou estagnada em um caso ou uma história específica. Ela sabe que o jornal de hoje é o papel da privada do cachorro amanhã, então ela está sempre pronta para entregar algo novo, extremamente chamativo, polêmico, para que as pessoas tenham sempre algo para poder comentar sobre ela. Cara, sempre que isso daqui aparece pra mim, eu me sinto na obrigação de compartilhar. Simplesmente Cristiano Ronaldo flertando no ano de 2013 com a Andressa Urach. Neste podcast, tive a oportunidade de colaborar com pessoas incríveis que fizeram esta ideia virar um projeto sólido. E aqui vão as devidas citações e os meus mais sinceros agradecimentos pela confiança e por tudo que compartilhamos. Direção e narração: eu mesmo, Ramon Raquelli. Produção: Criou Podcasts. O roteiro foi feito por mim, Ramon Raquelli, e pelo Caio Santos, que também fez a edição de som e mixagem. A coordenação criativa foi da Clara Marinho. O apoio da produção deste episódio foi realizado pelo Samuel Antônio. Pesquisa e tratamento de conteúdo foram realizados pelos XX e a Luísa Machado, que também fez o tratamento final de roteiro. Trilha sonora original do Café e minha, Ramon Raquelli. Design e arte, Maria Fernanda. As narrações adicionais deste podcast são feitas pela Helena Marques e o Alex Alves, que trouxe o Baú Explica como nosso apoiador e distribuidor oficial no YouTube. Este episódio usou áudios da RBS, Rede Record, Rede Globo, Dia TV, Band, SBT, Rede TV, canal Girando pela Cidade e Acervo Imo Lourac no Instagram.